Diretor, NUVR, obrigado aí pela atenção em falar aqui com a gente do Canal Energia, né? Então, primeira vez que nos falamos, depois que assume aí a direção-geral de Itaipu Binacional, né? Eu gostaria de começar essa nossa entrevista te perguntando qual é a avaliação, né, em linhas gerais, de como está a Binacional herdada do governo anterior. Maurício, é um grande prazer conversar com vocês, a todos que nos assistem. Olha, nós pegamos aqui, fizemos uma boa transição, pode até parecer estranho comparado com o governo federal, mas aqui na Itaipu tivemos uma transição. O antigo diretor-geral brasileiro, Almirante Risner, nos passou todos os dados. E, claro, nós não estamos apenas dando continuidade, porque era um outro governo com uma outra concepção do papel de Itaipu. No que se refere à produção da energia, no que se refere à preocupação com competitividade, com qualidade, isso nós vamos continuar o mesmo trabalho. Entretanto, esse período não teve uma preocupação muito grande com o que nós chamamos das políticas sociais, ou da dívida social de Itaipu. Nós estamos retomando as políticas que a Itaipu já fez no passado, muito preocupado com a agricultura familiar, com os municípios lindeiros, com as políticas de gênero, o pessoal da reciclagem. Então, na verdade, nós estamos retomando de forma casada as políticas do governo federal com o papel social da Itaipu. Eu diria a você que não é muito diferente do que acontecia no governo passado, porque a política do governo Bolsonaro era um pouco não, em minha opinião, bastante ausente no que se refere a políticas sociais, né, de forma significativa até. Então, Itaipu parou esse processo. Nós agora retomamos tecnicamente o trabalho que já era feito, mas nós ampliamos e voltamos a dar para Itaipu o papel e o compromisso social que ela já teve no passado. Que tipo de projetos, diretor? Porque eu lembro muito bem da época, até visitando a região, né? Eu lembro do projeto Biogás, tinha a questão de veículos elétricos. Que tipo de programas vão ser retomados e que foram cancelados no passado? A sua pergunta nos faz relembrar quem está nos assistindo que nós temos aqui uma fundação dentro de Itaipu, né, que é o nosso Parque Tecnológico de Itaipu. Essa fundação ela trabalha com a inovação tecnológica e ela presta serviços a Itaipu, embora seja nossa, né, ou seja, é apenas uma diferença mais gerencial, né, mais de CNPJ. E o PTI ele trabalha muito forte nesse debate da inovação tecnológica a serviço de Itaipu e, principalmente nos dias de hoje, com o que nós chamamos da transição energética. Então, o hidrogênio verde, a questão da ampliação da energia solar, a preocupação dos carros elétricos. E, além disso, nós temos muitas outras pesquisas, por exemplo, com cidades inteligentes, que nós podemos melhorar a gestão das cidades, nós chamamos de Smart Cities. Então, nós temos vários projetos dentro do PTI que trabalham com isso. Então, retomando agora. Além desses projetos, dentro do PTI, nós ampliamos nossa parceria com os centros de pesquisa, com universidades que trabalhem na questão ambiental, nas políticas sociais, que trabalhem, inclusive, na questão da energética, que é a nossa marca, né? A Itaipu ela tem como missão a produção da energia de qualidade e barata, mas ela também, dentro da sua missão, o compromisso ambiental, social e de estrutura, de infraestrutura. Então, o que nós vamos trabalhar é aprofundar o campo tecnológico. Quem assumiu a direção do PTI é o professor Irineu Colombo. Irineu Colombo já foi deputado federal, foi um dos fundadores do Instituto Federal Tecnológico no Brasil, foi reitor também do Instituto Federal, uma pessoa que tem muita ligação com a inovação tecnológica, então ele já assumiu esse papel e está dando ao PTI essa nova dinâmica, a dinâmica da pesquisa, da inovação e da parceria com os centros de pesquisa, em especial com as nossas universidades, em especial públicas, óbvio, porque as privadas não investem tanto em pesquisa. Além disso, a própria Itaipu trabalha com a inovação interna. Nós temos a nossa diretoria técnica, que trabalha fortemente, principalmente com a nossa, vamos chamar assim, atualização tecnológica. Nós temos o caso da atualização tecnológica do conjunto da Itaipu. A Itaipu está muito envolvida. Nós temos um projeto de 14 anos da Itaipu saindo de toda a sua gestão analógica, né, deixando a Itaipu dentro dos modos mais modernos em termos de gerenciamento e de dados. Bem, isso é o que nós fazemos no campo da tecnologia. Além disso, nós temos recursos, por conta do acordo
Brasil-Paraguai, nas políticas sociais. Aí sim, e isso a gente vai ampliar muito, ampliar com todo o estado do Paraná, por exemplo, a questão da reciclagem. É uma coisa que nos interessa muito para Itaipu, que é uma questão ambiental. Trabalhar muito com cooperativas de reciclagem, trabalhar muito com organização social, dar condições de renda e ocupação para quem trabalha com isso. Além disso, nós temos também, vamos construir fortemente, parcerias com os ministérios. A Itaipu tem um compromisso cultural. Então, junto com o Ministério da Cultura, projetos para o Paraná. A questão da política de gênero, junto com a ministra da política de gêneros, também fazer parcerias. Então, a ideia nossa é inovação tecnológica, políticas sociais e, claro, vamos ser parceiro de muitos investimentos e eventos que ocorrem em Itaipu como um centro dinâmico de turismo. Nós queremos retomar aqui na região o investimento que Itaipu já fez para dinamizar o turismo aqui da região. A região tem dotes naturais, a existência de Itaipu também é um campo de atração importante. A gente quer somar a isso para motivar o turismo e, com isso, causar um efeito no turismo, um efeito de desenvolvimento regional. Legal. Diretor, só para aproveitando essa última resposta, o senhor falou em parcerias com universidades basicamente públicas, né? A Itaipu é muito ligada à UNILA, né? Que é a Universidade Latino-Americana, se eu não me engano, né? Bom, eu queria saber, já existem ideia, vai ser, por exemplo, uma parceria com a UNILA apenas, com a Universidade Federal do Paraná, que aí é a região onde a Itaipu tem a sua influência mais presente, ou essas parcerias estão abertas ou serão abertas a qualquer universidade pública do país? Qualquer universidade pública do país ou fora do país. A verdade, Maurício, é que a inovação tecnológica não tem barreira geográfica, né? E esse é o grande mérito que nós enxergamos no PTI. Qual o território de investimento da Itaipu? É o estado do Paraná, que é aqui que ele tem esse compromisso. No Paraguai, é o país inteiro, porque o país é menor do que o Paraná. Agora, o grande mérito da inovação tecnológica, você não desenvolve um projeto e você dá uma barreira geográfica a esse projeto. Esse projeto ele é de cunho social, é feito num espaço público, que é Itaipu, consequentemente, você torna público o resultado da pesquisa. Então, a UNILA é uma parceira de forma especial, porque o presidente Lula tem um olhar sobre a integração da América Latina muito especial. Tanto que nós vamos terminar a obra da UNILA, que está parada. Essa vai ser uma tarefa da Itaipu Binacional, a pedido do presidente, terminar a obra. Agora, as nossas parcerias será a UNILA, a Universidade Federal do Paraná, a Fronteira Sul, que também é federal, temos as estaduais. O Paraná tem um grande número de universidades estaduais e muito bem avaliadas. Eu estou falando isso porque eu sou professor de uma delas, da Universidade Estadual de Maringá, e nós vamos fazer parcerias com todas as universidades, em especial as públicas, que no Brasil são as que fazem pesquisa, que tenham interesse em pesquisas afins da nossa missão. Então, o que você pensar na questão ambiental, na questão da inovação para micro e pequena empresa, a inovação para o agronegócio, a região oeste do Paraná é muito forte no agronegócio, nós estaremos abertos de uma forma sem fronteiras para qualquer tipo de parceria que vise a inovação tecnológica. Legal. Bom, outro tema assim, que Itaipu foi muito presente nos últimos 4 anos foram as obras de infraestrutura aí na região, né, que foram dadas como prioridade. O aeroporto, que melhorou muito, expansão de rodovias, a segunda ponte ligando o Brasil ao Paraguai, né? Esse tipo de investimento em infraestrutura deve continuar também nesse caminho, em paralelo ao que o senhor acabou de dizer sobre no rumo do investimento social, da questão do desenvolvimento tecnológico? Conforme eu já disse, na nossa missão, do nosso projeto que foi feito em 2021, 2025, portanto, não estava aqui ainda, né? Consta a prioridade, além da energia limpa, de qualidade, com preço acessível, a nossa missão ambiental, social e infraestrutura. A infraestrutura, pela ordem, é a última, e será assim dentro da nossa gestão. Não há dinheiro para tudo. O governo passado fez uma opção, no direito dele, ele foi eleito democraticamente, para investir quase tudo em infraestrutura. As obras que não foram terminadas serão terminadas. Nós temos, a Itaipu assumiu, tem convênio, as obras estão andando e nós vamos terminar todas. Tem obras que vão até 2025. Agora, nós não vamos iniciar novas obras gigantescas,
antes de dar conta dos compromissos ambientais e sociais da Itaipu. Então, é a característica do governo federal. O nosso governo está preocupado com emprego, distribuição de renda, desenvolvimento local, ou seja, dá uma ajustada na questão social do Brasil, que passa por uma crise gigantesca. A gente, então, a prioridade desses primeiros anos será exatamente isso. Isso quer dizer que a gente não vai investir de jeito nenhum? Não. De repente, uma ponte, ela se faz extremamente importante para escoar a produção do agronegócio. Está intimamente... O social acaba tendo. Claro, mas é uma infraestrutura com alta relevância social. Você tem que fazer uma ponte, né? ou asfaltar determinado espaço entre duas cidades que podem permitir que você tenha redução de perdas da produção agrícola. Então, há muita coisa que você pode fazer de infraestrutura neste arcabouço que nós estamos construindo. Apenas, não será como antes, 100%, 90% da nossa capacidade de investimento dedicada à infraestrutura. Não é essa a nossa prioridade, nem é esse o nosso objetivo nesse momento. Só para pegar um gancho justamente nessa resposta, existe qual é o orçamento para investimentos de Itaipu Binacional nesse ano? Olha, e nos próximos? Existe uma previsão, mais ou menos? Você vai ficar assustado com a minha resposta, mas a primeira resposta é depende. Por que depende? Porque nós estamos em negociação da tarifa. O que determina a nossa taxa de investimentos, além da manutenção da Itaipu, da usina aqui, isso é uma responsabilidade do Brasil e Paraguai, nós também temos um valor que é destinado a investimentos nos respectivos países. Esse investimento depende muito de qual o valor da tarifa da energia. Ocorre que esse ano nós ainda não conseguimos entrar num acordo da tarifa. A tarifa tem que ser negociada Brasil-Paraguai, dentro dos nossos respectivos conselhos, e nós estamos exatamente nessa pauta. Para você ter uma ideia, nesse momento que nós estamos gravando, eu terei daqui a pouco uma reunião com o DGP, que é o diretor-geral paraguaio, com os respectivos diretores do lado paraguaio, que nós chamamos a reunião de diretoria executiva. Nós vamos ter daqui a pouco, e nesta reunião uma das pautas é a tarifa. Nós esperamos entrar num acordo com a tarifa. Determinando a tarifa e tirando os custos fixos, nós vamos saber exatamente quanto é que nós vamos poder investir ou não. Portanto, esse ano eu estou, até agora, praticamente vou terminar o mês de abril, apenas com a garantia da manutenção dos custos, ou seja, os convênios já feitos. Nós estamos honrando, temos tudo, mas não sabemos exatamente qual o excedente que vamos ter neste momento, pelo menos. Entendi. Não, o senhor citou a tarifa, né? Então, esse é um ponto que eu até relacionei, porque não dá para dissociar esse assunto, né? Afinal de contas, a gente teve no ano passado o anúncio de uma tarifa muito mais baixa, 38%, quase 39%, cerca de 40% de redução, ante o que era praticado por conta do final da dívida, né? Que teve até um evento de lance de pagamento, né, do final da dívida, e que esse ano teria essa redução. Qual é a proposta que está sendo negociada? Porque o ano passado eu fiz algumas matérias, o Paraguai dizia que queria $21,60, né? O Brasil disse que seria menos, né, por conta do acordo, do tratado de Itaipu. Como é que está essa negociação agora? O que o Paraguai está colocando à mesa e o que o Brasil vai colocar como proposta? No ano passado, para recordar aqueles que estão nos assistindo, nos ouvindo, a planilha, o ano passado, antes de quitar a dívida, chegou em torno de $18 o quilowatt-hora, algo em torno de $18. O Paraguai queria 22. Essa era a briga. Aí, na conversa com os dois presidentes da República, fizeram um cálculo mediano. 22, 18, 40, pela metade, 20. Ficou em torno de $20 o que está hoje. Ocorre que com a quitação da dívida, e lembrando que a Itaipu não gera lucro, né? O custo da energia de Itaipu é o custo de sua manutenção. Chama CUSE, né, o termo técnico. Então, a nossa energia hoje, a nossa planilha, ela está em torno de $12,67 o quilowatt-hora. Ou seja, de 20 caiu para 12, explicado pelo fim da dívida. Tecnicamente, o Paraguai não concorda com esse valor. Ele acha que o valor está muito baixo. Então, a nossa briga está exatamente aí. Está o Paraguai querendo manter os 20, nós estamos querendo os 12. É aí que está o debate que nós vamos continuar, espero continuar no dia de hoje, junto com o nosso diretor-geral,
para que ele possa depois levar ao presidente da República. É claro que tem uma variável política, Maurício. Hoje, dia 30 de abril, domingo, é eleição no Paraguai. Eleição no Paraguai. Eles não têm o mesmo período que a gente para a eleição. E a posse do presidente eleito será em agosto. Então, logo no vencimento do Tratado do Anexo C. Anexo C. Então, nós temos um período aqui um pouco delicado, né? Porque a tarifa ela não é só técnica, ela é também uma decisão política, porque a tarifa, digamos que fique em 12,67, para o Brasil, onde Itaipu representa em torno de 8,4%, vamos arredondar para o alto, 10% da energia produzida no Brasil é Itaipu que produz. Então, o impacto de Itaipu sobre o preço da energia não é tão grande. Para o Paraguai, é gigantesco. Então, e lembrando que o Paraguai vende a energia que ele não consome, ele vende só para o Brasil. Portanto, para o Paraguai, quanto mais alto o valor da energia, melhor é a receita do país para investimentos públicos. Para nós, não chega a ser uma coisa tão grande. Então, aí nós temos ruídos na negociação. Por isso que não é tão simples fazer a negociação, chegarmos à tarifa, porque depende muito. Quanto mais baixo for a tarifa, no nosso caso, é melhor, porque aí você baixa a energia, né? Mas mesmo o impacto não é tão alto. Digamos o seguinte, que a gente conseguisse reduzir a tarifa em 30%. Né? Era 20%, cai 6 pontos percentuais. Portanto, ficaria em 14%. Só que 30% de alguém que produz 10% é 3%. Então, reduziria a energia no Brasil em torno de 3% apenas. Claro, para o consumidor familiar, não muda muito. Para a indústria, 3%. Muda muita coisa. Só que para o Paraguai, é 30% a menos de arrecadação. Então, é aí que está a essência do debate e a dificuldade que temos em chegar a um acordo. E como a palavra acordo implica... Cessão dos dois lados, digamos. Claro, o Paraguai tem 50% de propriedade quitada da Itaipu. Tem que ser respeitado como tal. Claro. Bom, o diretor, o senhor citou agora mais alguns minutos atrás, convênios, né, que foram fechados, né, isso é um ponto que até o senhor deu uma entrevista numa rádio aí em Foz do Iguaçu, né, sobre essa questão desses convênios, né, que seriam analisados, né? Já houve alguma avaliação desses acordos? Como é que está isso aí? Está em andamento? Como é que está essa avaliação de acordos fechados pouco antes da virada de governo da gestão Jair Bolsonaro para o atual governo Lula? Nós entendemos da seguinte maneira: até 30 de outubro não havia uma definição de quem era o presidente da República e, portanto, os convênios que foram realizados até 30 de outubro estavam na lógica de um determinado governo. Nós estamos convencidos pelo nível de qualidade técnica dos funcionários, dos empregados e empregadas de Itaipu, que não há nenhum problema legal, não há nenhum problema de vício, de processo, nada disso. Isso nós estamos convencidos e já bem conversado sobre isso. Bem, a partir de 1 de novembro, então, temos um novo presidente, uma nova política para o país, consequentemente, uma nova política para Itaipu. Então, os convênios que foram assinados e não foram iniciados, eles estão suspensos. Agora, o novo diretor da área, que é o diretor de coordenação, que nós chamamos, né? É o advogado Carlos Carboni, está olhando, está levantando todos esses convênios e vamos avaliar agora se vamos iniciá-los ou não. Por quê? Primeiro, pela questão da missão de Itaipu e o objetivo do novo governo. São pontos fundamentais. E segundo, a nossa capacidade de pagamento desses convênios. As obras que foram investidas nos últimos anos foram obras muito caras de infraestrutura e comprometem o orçamento da área de coordenação, que é a área que financia esses convênios, compromete até 2025. Não totalmente, mas tem compromisso até 2025. Então, nós estamos levantando quanto é que nós temos ainda de capacidade de investimento, quais os convênios que existem, e, em cima disso, olhando a nova missão de Itaipu, é que vamos chegar à conclusão. Isso não está ainda definitivamente pronto, porque nós demoramos muito para tomar posse em Itaipu. Não faz um mês que eu estou aqui ainda. Meus colegas diretores chegaram a semana passada. O diretor financeiro não assumiu ainda. Então, eu estou acumulando a diretoria geral e a diretoria financeira. Então, ainda vai levar algum tempo para que a equipe tome pé da situação,
tome conta do ambiente para que a gente possa tomar essas decisões. Levará um mês, pelo menos. Tá certo. Bom, o senhor citou também o processo de modernização da usina, que é o mais importante ato aí que foi feito. Isso já vem de longa data, né, sendo desenvolvido. Como é que está o status agora? Já começaram os trabalhos de modernização em unidades geradoras e na digitalização da usina? Como é que está esse processo? Olha, nós terminamos a primeira etapa do processo. Primeiro é importante destacar que é um processo de 14 anos. Não é uma coisa simples. A primeira etapa foi concluída, que foi escaneada toda a usina. Praticamente 98%, 99% está pronto. Ou seja, temos uma visão de toda a usina, né, 3D, ou seja, você consegue enxergar a usina. Agora, nós aprovamos na reunião da diretoria brasileira, e vai para a pauta daqui a pouco, na reunião da diretoria executiva, ou seja, a reunião dos dois países, a aprovação da segunda etapa, que já é uma etapa mais do processo mesmo, né? Ou seja, você escaneou, e agora de toda a sistematização, que é a segunda etapa, para então depois avançarmos. É uma coisa muito lenta, porque é muito sério, e exige um processo tecnológico muito grande. E quero destacar, Maurício, que se você lembrar que a inovação tecnológica ela é dinâmica, por mais atual que seja hoje, todo esse processo, com 14 anos que a gente pode levar, quando chegar lá, talvez tenhamos que começar um novo processo de atualização. Porque ela é dinâmica, e é natural isso, né? Não é nada errado. E a tecnologia avançando cada vez mais no setor elétrico, né, diretor? Então, cada dia. Não é de se estranhar, né? O setor elétrico, a cada dia tem alguma coisa. Agora, por isso que é importante, no nosso caso, é olhar reservas financeiras constantes para manter a atualização. A atualização ela é fundamental, porque, mesmo assim, com o projeto de 14 anos, concretamente falando, daqui 5 anos a gente vai ter que sentar, olhar o que a gente desenhou, readequar aquilo que nós fizemos, mais 5, e depois assim mais 5 sucessivamente. Não há como você pensar num projeto dizendo que daqui a 14 anos está pronto. Mas a primeira etapa, que eu diria que era a etapa mais importante, que é você ver a usina, né, tocá-la de forma dinâmica para que a gente possa iniciar já os outros processos, isso está pronto. Eu diria que foi uma parte fundamental e também um grande desafio, né? É que as unidades geradoras não serão atualizadas. Mas por quê? Porque ela, da maneira que ela está montada, ela está no top ainda, né? O tempo de vida dela é muito grande e ela responde, né? A ponto da Itaipu, nós estamos falando em atualização, estamos falando em inovação tecnológica, e a inovação e a maneira como o Itaipu hoje está no campo da tecnologia dentro do setor de energia nos faz cumprir um papel quase que de bombeiros hoje. Não sei se você concorda comigo. Ou seja, hoje nós estamos, apesar de... é 10% apenas. Não é 10%. Nós resolvemos os problemas quando uma torre cai, né, por um motivo ou outro. Quem responde no Brasil para atender essa demanda de urgência é Itaipu. Para completar né, o copo, vamos chamar assim, da produção energética, você tem a energia eólica, tem a energia solar, mas quem complementa? Somos nós, é o setor, e em especial Itaipu. Então, está havendo uma transição nesse setor muito rápida, e onde a Itaipu deixa de ter um papel que ele teve alguns anos atrás, responder por 25% da produção de energia, para ser uma empresa estratégica, né, está estando pronto para atender qualquer crise do setor que possa ocorrer a qualquer momento. Então, é exatamente dentro desse conceito que nós estamos ocupando hoje, que fortalece a necessidade da atualização, da constante inovação e, principalmente, da importância de ser pública. Isso é fundamental, porque o papel que nós temos é um papel público de responder às necessidades do setor. Então, o setor tem determinados locais ou fornecedores que são privados, outros são públicos, mas tem alguém que garante essa segurança, esse equilíbrio, e esse equilíbrio quem faz, no caso, é o Estado, na figura da Itaipu. Certo. Bom, só para terminar, então, diretor, eu queria voltar a essa questão do anexo C, que está aí em agosto, o senhor comentou que é uma decisão política importante e tal, né? É uma ação de diplomacia, isso a gente já sabe porque é um acordo entre os dois países, enfim. Mas Itaipu tem um papel importante, porque é quem realmente é o operador aí da usina que
o objeto do acordo entre Brasil e Paraguai, né? Então, eu queria saber, o que falta, lógico, tem a questão da tarifa, né, como o senhor falou, mas o que falta para fechar, quais são as ações que vocês têm que tomar aí, o que estudos têm que ser feitos, determinados além da tarifa, né, é bom lembrar, para municiar tanto o MME quanto o MRE na hora da negociação aí bilateral que ocorre entre os dois países? Nos últimos anos, diria nos últimos 4 anos pelo menos, a Itaipu formou vários grupos técnicos para debater o anexo C, para preparar tecnicamente, nós chamamos das altas partes, no caso o MRE. Então, esses grupos têm feito várias análises, temos obtido muitas informações, assim como o Paraguai também tem feito, eu diria até que o Paraguai com mais intensidade. O nosso papel, enquanto Itaipu, é planilha, é analisar com cuidado o tratado original para ver que compromissos foram assumidos e ainda não conseguimos dar conta. E tem desafios, né? O debate das eclusas, vamos ou não vamos ter eclusas? Né? Isso é um debate que o Paraguai cobra, nós queremos ou não. A questão da tarifa, que você disse, é muito importante. A tarifa não é o valor, é o conceito. É o conceito, quer dizer, qual o conceito de tarifa? Para o Brasil, uma tarifa muito barata, mas que garanta a manutenção com qualidade da nossa usina. Para o Paraguai, né, é uma energia que seja barata o suficiente para também atender as demandas econômicas e sociais de um país que precisa de investimento público. Então, isso vai ser muito importante. E, a partir daí, tem uma outra pauta que é o excedente. O Paraguai, ele não consome toda a energia. Os estudos do nosso lado entendem que daqui 10 anos o Paraguai vai consumir toda a energia que ele tem direito, ou seja, 50% da energia gerada por Itaipu, porque é um país que está crescendo rápido, está indo muito bem. Bem, nesses 10 anos, enquanto eles não usam, no tratado, ele tem que vender só para o Brasil. A pergunta é, essa negociação continua? Como que faremos? Né? O governo paraguaio, mesmo agora no período eleitoral, são 2 candidatos que têm um perfil econômico mais liberal. Portanto, eles vão concordar em continuar vendendo só para o Brasil ou vão querer jogar essa energia no mercado livre? Para outros. É uma pergunta que o mercado está olhando muito isso. Né? O mercado tem interesse que vá para o mercado livre. Né? Nós, enquanto governo, enquanto um país que está crescendo também, nós temos interesse em debater isso com mais profundidade. No papel estratégico que Itaipu ocupa hoje, para nós é interessante manter essa aquisição da energia, esse excedente não consumido que fosse utilizado para nós. Então, você vê, nós temos diferenças de concepções e que nós vamos ter que discutir. Eu diria a você, Maurício, que a planilha é o ponto mais fácil, porque é só um cálculo. Agora, qual é o futuro que o Paraguai pensa para o seu país? Né? Qual o futuro que o Brasil pensa para o nosso país? Porque os nossos chanceleres, tanto do Paraguai como do Brasil, vão discutir a Itaipu, mas num conceito maior, olhando o Brasil para o futuro, olhando o Paraguai para o futuro. É claro que, no caso do nosso chanceler, claro, ouvindo o presidente Lula, nós vamos ter uma variável, que é a integração da América Latina. Isso é muito forte para o presidente Lula. O presidente Lula entende que, para que o Brasil possa crescer e desenvolver-se mais, a gente tem que melhorar a nossa competitividade internacional. A nossa competitividade só dá se nós ficarmos toda a América Latina num bloco, que ele chama de Unasul, né, que já existia. Então, a ideia é fortalecer o Unasul, porque com políticas em comum a gente pode disputar com os Estados Unidos, com a União Europeia, com a Índia, com a China, em melhores condições. Para isso, nós temos que respeitar os nossos vizinhos, que são menores. E aí, lógico, que essa é uma variável que tanto o Paraguai vai utilizar, porque sabe o que o presidente pensa, como nós também vamos negociar isso, porque é uma sensibilidade muito específica do presidente Lula. Bom, diretor, chegamos aí, estamos no limite do nosso horário, sei que daqui a pouco vai negociar a tarifa aí de Itaipu, que não é uma tarefa fácil, como o senhor mesmo demonstrou aí, com todas essas variáveis que não são só econômicas, o senhor como economista tem essa visão, né? Mas tem essa questão social que é bem forte também, como o senhor destacou. Eu agradeço a sua gentileza aí de estar aqui com a gente do canal Energia Live pela primeira vez e desejo sucesso aí na sua gestão. Muito obrigado, diretor NVR, diretor-geral brasileiro de Itaipu Binacional.
Obrigado, Maurício. É um prazer. Um abraço para vocês. Obrigado.